Amém, obrigado. Obrigado pelas felicitações. Eu estou fazendo hoje 2 anos de vida consagrada, ou seja, porque há 2 anos atrás, nessa data, né, eu celebrava a minha ordenação diaconal. E o diaconato é o primeiro passo. É o primeiro passo, né? É o primeiro momento. Eita, que tá travando. Não sei por que está travando. Minha internet não tá ruim. Eu estou justamente no meu 4G da Vivo. Eu nem tô no Wi-Fi da casa. Eita. Não. Tá travando um monte aí. Eita. Tentem sair no de vocês e entrar de novo. Sai e entra de novo. Porque se eu sair aqui, eu perco toda a live de hoje. Tá bom? Então, tenta vocês saírem e voltarem no de vocês. Então, isso aí. Saem da live e entra de novo. Porque aí melhora para vocês. Tá bom? Porque a minha aqui, se eu sair, se eu encerrar, eu perco a live. Aí eu tenho que começar tudo de novo. Tá bom? Meus irmãos e minhas irmãs, então muito obrigado. Muito obrigado pelas felicitações de todos vocês, tá bom? Eu agradeço e eu acredito que o Rico, né, que está aniversariando vida de matrimônio com a Luíse, também agradece, né? Os outros irmãos que estão aqui também, nós agradecemos muito as orações e vamos continuar rezando. Rezem por mim, né? Daqui a 3 meses eu celebro 2 anos de vida presbiteral, tá bom? Isto. Isso aí. Sai e volta que vocês conseguem fazer voltar ao normal. Isso aí. Vamos voltando então. Vou esperar um pouquinho para vocês poderem acompanhar o evangelho. Senão vocês ficam sem acompanhar o evangelho desde o início, né? Isso, vou esperar para ver. Quem saiu vai voltar para poder acompanhar o evangelho. Sabe como que eu percebo quando quando tá travando para vocês? Às vezes eu percebo é quando o número cai aqui, porque nós estávamos com 60 pessoas e automaticamente caiu dos 60 para 30. Eu falei, opa, tem uma coisa errada aqui. Ei, Thales, tudo bom? De vez em quando você aparece por aqui, né? Eu já vi você aqui outras vezes. Seja bem-vindo. Então vamos ao evangelho do dia, né, meus irmãos e minhas irmãs? Não, hoje não, Patrícia. Não, bolo não. Bolo só mês que vem. Eu também, Thales. Doido para visitar vocês aí em Colatina. Doido para visitar a sua casa em Colatina. Pra aproveitar essa piscina maravilhosa aí. Porque em Colatina não faz frio, Colatina só tem calor, né? Aproveitar essa piscina maravilhosa. Conhecer esse lugar abençoado aí da sua família. Mas não tá dando certo ainda. Tem que esperar passar toda essa situação, né? Compadre Denilson? Eu não lembro. Aonde é a sua comunidade, Marilza? Claro que eu vou, pode deixar que eu vou, Thales. Mas não vai ter bolo não. É, mês que vem é meu aniversário, aí começa as comemorações, né? Na verdade começa diaconato agora, hoje, de 2 de junho, depois 10 de julho meu aniversário, depois agosto, mês dos padres, né? Aniversário do dia de padre e setembro. Ah, tá, lembrei. Isso mesmo, Seco Chiricó. Lá na comunidade, isso aí, São José Operário. Lembrei, agora lembrei.
Vamos ao Evangelho do dia. Agora já voltou todo mundo, né? Vamos ao Evangelho do dia e depois a gente continua, tá bom? O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Evangelho de Marcos, capítulo 12, versículos de 13 a 17. E o Evangelho de hoje diz assim: Naquele tempo, as autoridades mandaram alguns fariseus e alguns partidários de Herodes para apanharem Jesus em alguma palavra. Quando chegaram, disseram a Jesus: Mestre, sabemos que tu és verdadeiro e não dás preferência a ninguém. Com efeito, tu não olhas para as aparências do homem, mas ensinas com verdade o caminho de Deus. Dize-nos, é lícito ou não pagar o imposto a César? Devemos pagar ou não? Jesus percebeu a hipocrisia deles e respondeu: Por que me tentais? Trazei-me uma moeda para que eu a veja. Eles levaram a moeda e Jesus perguntou: De quem é a figura e a inscrição que estão nessa moeda? Eles responderam: De César. Então Jesus disse: Dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E eles ficaram admirados com Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que a palavra do Santo Evangelho perdoe os nossos pecados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Preparando presente? Oh, meu Deus. Meus irmãos e minhas irmãs, então o Evangelho de hoje, para que a gente possa situar, vamos situar aqui. Quando nós encerramos lá atrás, nós estamos na 9ª semana do tempo comum. Nós temos que lembrar que o ano litúrgico ele começa com a festa de Cristo Rei. Tá? Na festa de Cristo Rei, logo em seguida vai entrar o Advento. Quando termina o Advento, Natal, aí vem as celebrações do tempo do Natal, que é a apresentação, Epifania e batismo. Aí conclui-se o tempo do Natal e volta ao tempo comum. Aí começa primeiro domingo, segundo domingo, terceiro domingo, quarto domingo, quinto domingo. E aí tem um determinado momento que nós encerramos na 6ª semana do tempo comum. Aí nós voltamos o tempo comum agora, nessa semana. Na 9ª semana do tempo comum. Porque a gente conta o domingo da passado, né, domingo de Pentecostes, a gente conta como a 8ª semana, e a semana anterior da Ascensão, a 7ª semana. Não como o tempo comum, mas é as semanas que nós contamos. E aí quando nós voltamos hoje, né, nessa semana, nós voltamos a continuidade do evangelho que nós paramos lá atrás, na 6ª semana. Qual era o evangelho que nós estávamos lendo lá na 6ª semana do tempo comum? Padre, eu nem vou lembrar. Eu também não lembraria, não. Eu também não lembraria, não, porque passou-se muita coisa, né? Foram muitas leituras, muita liturgia que nós vivemos nesse tempo todo. Mas lá atrás, quando nós paramos, eu recorri aqui ao meu livrinho. Eu tenho esse livro aqui, ó. Vou até mostrar para vocês. Esse livro aqui, ó. Liturgia da Palavra 1. Ele é de reflexões para os dias da semana. Então eu tenho aqui reflexões de todos os dias da liturgia da semana, de segunda a sábado. E aí tem o outro volume, porque esse aqui é o volume 1, e tem o volume 2, que é a Liturgia da Palavra 2, que é para as reflexões de domingo, solenidades e festas que ocorrem na nossa liturgia. Não tem todas as celebrações litúrgicas, não. Aqui, nesse aqui, tem todas as semanas, né? Todo dia da semana. Quando tem alguma festa à parte, aí tem que olhar no outro livro. Mas eu gosto de ler algumas coisas, algumas vezes aqui, tirar algumas ideias que são muito interessantes. Então eu recorri a esse livro para lembrar que lá atrás, na 6ª semana, nós estávamos lendo o Evangelho de Marcos. E aí, nós continuamos agora para concluir o pensamento que estava na 6ª semana, agora na 9ª semana. E aí, a partir da 10ª semana, que será a semana que vem, nós já vamos voltar a ler o Evangelho de Mateus, que é o Evangelho, né, do ano A, que a gente celebra na igreja desse ano.
Tá bom? Então, só para a gente situar e entender por que nós estamos lendo essa semana o Evangelho de Marcos e não o Evangelho de Mateus, haja visto que nós estamos no ano A e o Evangelho do ano A é o Evangelho de Mateus. Vamos lá. Então, Evangelho de Marcos, capítulo 12, versículo de 13 a 17. Jesus está aqui diante de autoridades dos fariseus. E a gente não pode esquecer que os fariseus e alguns partidários de Herodes, né, os herodianos, eles têm um firme propósito de pegar Jesus na situação em relação à política, em relação à sociedade. Por quê? O próprio texto de Marcos ele é bem claro quando nós lemos ele, como nós acabamos de ler aqui. Porque lá na frente, Jesus diante de Pilatos, diante das autoridades judaicas e romanas, os judeus, né, os fariseus, os mestres da lei, aqueles que tinham a plena consciência da palavra, da antiga lei, né, da Torá, eles não aceitam a ideia de maneira alguma que Jesus assuma uma postura de Deus. Jesus se faz de Deus, ou seja, eles não aceitam isso de maneira alguma e não vão aceitar, porque ele como um homem não pode jamais, isso seria blasfêmia, isso seria, né, blasfemar contra Deus, o Deus que eles acreditavam e tal. Eles não aceitam, não creem em Jesus de maneira alguma. E nós já vemos isso nos evangelhos de João, também falamos disso, né, do fato da questão da fé, de acreditar em Jesus. Então, meus irmãos e minhas irmãs, eles tentam de todas as formas pegar Jesus. Armam várias ciladas para tentar derrubar Jesus. Só que nós sabemos que Jesus é sábio por natureza, porque ele é Deus. Há uma sabedoria que o perpassa e na fala, no entendimento, ele percebe tudo. Jesus sabe de todas as coisas, afinal de contas ele é Deus. Então, eles tentam de todas as formas. Lá atrás, lá na frente, quando Jesus está diante da autoridade romana, Pilatos pergunta assim: que crime vocês têm contra ele? E aí o que eles alegam? Eles não alegam exatamente que Jesus se faz de Deus, porque se eles falassem simplesmente que Jesus estava se colocando no lugar de Deus, Pilatos dizia: olha, isso é problema seu, isso é problema de vocês, não é problema meu. Mas qual é a argumentação que eles usam com Pilatos em relação a Jesus? Este homem é subversivo. Este homem está querendo assumir o lugar de César. Então César é o rei, o imperador. Então ele está querendo assumir o lugar de César. Então aí mexe com alguém que tem poder naquele tempo. Então não tem jeito. Aí a condenação de Jesus, né? Mas na verdade eles sabiam que não tinha nada disso. Mas para que ele pudesse ser julgado, pudesse ser condenado pelo Império Romano. Por quê? Porque a lei judaica não permitia matar ninguém. Hipocrisia, né? É uma hipocrisia muito grande. Não permitia matar, mas colocava na mão das autoridades para as autoridades matarem. É uma coisa absurda. E interessante que isso acontece até hoje, né? A coisa continua na história. Antes de Jesus já tinha isso. Depois de Jesus, no período de Jesus e também no período da história que nós vivemos até hoje, sempre existiu situações assim, né? Pessoas hipócritas e que elas dizem que não podem fazer tais coisas, mas são as primeiras a pegarem nas pedras para apedrejar os outros e para entregar nas mãos das autoridades, dizer que elas têm que ser condenadas, têm que ser mortas, né? Mas enfim, então eles tentam fazer isso com Jesus. De todas as formas, eles vão tentar fazer até conseguirem chegar lá, né, diante de Pilatos e condenarem Jesus à morte. Pois bem, nessa passagem de hoje, no versículo 12, né, no capítulo 12 de Marcos, do Evangelho de Marcos, as autoridades, né, no versículo 13, as autoridades mandaram alguns fariseus e alguns partidários de Herodes para apanharem Jesus em alguma palavra. Ou seja, eles queriam pegar Jesus em contradição. No versículo 14, quando chegaram, disseram a Jesus: olha a hipocrisia destes homens. Eu disse aqui já algumas vezes para vocês, lá atrás, quando nós começamos a fazer essas reflexões do Evangelho do dia, lá atrás, eu falei isso com vocês aqui, que
Todas as vezes que um mestre da lei, que um fariseu, que um saduceu, ou que um escriba se aproximasse de Jesus e falasse mestre, eles estavam debochando. Era hipocrisia. Era justamente assim, meio que um deboche de Jesus. Porque eles não acreditavam que Jesus era um mestre. Jesus não era mestre de nada para eles. Primeiro porque Jesus era novo em relação à tradição dos judeus. Para alguém ser mestre precisaria ser mais de idade. E segundo porque não faria sentido para eles chamarem alguém como Jesus de mestre. Eles não era fariseu, não era um escriba, não era um mestre da lei. Então, chamá-lo de mestre, nesse ponto aqui, era sempre deboche, era sempre uma forma de se posicionar diante de Jesus com ar de superioridade. Mas olha, ele é mestre, eu vou chamar ele de mestre. Mas aí, percebem, o texto ele diz assim, lá no versículo 14... Quando chegaram diante, disseram a Jesus o quê? O que eles dizem a Jesus? Mestre, sabemos que tu és verdadeiro e não dás preferência a ninguém. Olha a hipocrisia. Com efeito, tu não olhas para as aparências do homem, mas ensinas como verdade o caminho de Deus. Olha, fazem toda uma introdução bonita, de elogios. Elogiam a sabedoria. Elogiam que ele é. Nossa, ele não olha as aparências. Mas ele ensina a verdade, ele ensina o caminho, a verdade de Deus. Sabe? Aquelas pessoas assim que... Como eu disse, existem até hoje pessoas assim, né? A gente tem que ter muito discernimento. A gente tem que pedir muita sabedoria a Deus. Pedir ao Espírito Santo que nos dê o dom da sabedoria, do discernimento, para saber discernir quando as pessoas começam a fazer elogios a você assim, e depois que fazem aqueles elogios, aquela situação toda ali na sua frente, depois elas vêm e lançam o ferrão, né? Vamos dizer, elas fazem todo aquele caminho, igual uma cobra, né? Vai rodando em volta, e aí preparando o bote. Quando pensa que não, pá, dá o bote. E isso acontece até hoje, né? Até hoje. Então eles fazem isso com Jesus. Eles lançam toda aquela armadilha, assim, né? Vamos preparar, fazer um discurso bonito, né? Belíssimo. Não, ele é maravilhoso, não sei o que e tal. Fazem os elogios, só que Jesus não é bobo, né? E aí logo depois que eles fazem todo esse discurso, aí o que eles fazem? Dize-nos, é lícito ou não pagar o imposto a César? Olha o bote deles. Olha o bote, meus irmãos e minhas irmãs. É verdade, Patrícia. Quando a esmola é demais, o santo desconfia. Isso mesmo. Porque a gente tem que ter uma certa desconfiança em algumas situações da nossa vida. Então, a gente tem que saber ter sabedoria, pedir ao Espírito Santo que nos dê essa sabedoria para discernir situações em nossa vida. Porque... tem muita situação assim, tá? Eles armaram toda a situação antes, fizeram um discurso bonito para justamente tentar colocar Jesus em dificuldade. E aí o que eles dizem? Dizem-nos, é lícito ou não pagar o imposto a César? Devemos pagar ou não? Qual era a ideia deles aqui? Bom, se Jesus disser que nós não podemos pagar imposto a César, então ele está cometendo uma subversividade, ou seja, ele está indo contra o Império Romano. Então a gente pega ele aqui. Mas se ele disser que é para a gente pagar imposto a César, então ele vai estar do lado dos romanos e não dos judeus. Então como que Deus estaria fazendo isso conosco? Entende? Olha a sinuca de bico que eles tentam colocar Jesus. Mas Jesus é muito sábio. E a resposta de Jesus ela é muito certeira. Aí Jesus conhece o coração deles e sabe, né? Diz o texto lá. Versículo 15. Versículo 15, Jesus diz assim. Jesus percebeu a hipocrisia deles e respondeu. Então Jesus sabia que eles eram hipócritas, que eles não gostavam dele, que eles não admiravam Jesus nas coisas. E por que eles fazem aquele discurso introdutório? E depois vem com essa perguntinha, querendo colocar Jesus em situação difícil. E aí o que Jesus faz? Jesus responde. Por que me tentais?
Por que me tentais? Aí logo em seguida Jesus fala, trazei-me uma moeda para que eu veja. Aí eles vão, entregam uma moeda a Jesus. E aí no versículo 16 Jesus diz o quê? Eles levaram a moeda e Jesus perguntou, de quem é a figura e a inscrição que estão nessa moeda? Eles responderam, de César. Então Jesus disse, dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Jesus. Jesus agora desfaz toda a artimanha deles, né? Eles ficam sem respostas. Lembra? Também eu gosto sempre de fazer uma comparação também com a mulher adúltera, né? Quem não tem a primeira pedra, quem não tem pecado, atira a primeira pedra. Quem é que teve coragem de atingir aquela mulher com alguma pedra? Ninguém. Por quê? Porque Jesus desfaz toda a artimanha que eles arranjam. E nesse texto, Jesus, com essa resposta, ele responde assim maravilhosamente a eles. Quem é que está aqui nessa moeda? É a cara de quem? César. Então dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. O que Jesus estava dizendo para os fariseus, para os mestres da lei, para aqueles homens, para aquele povo que estava ali? Jesus estava dizendo, olha, Deus merece o que é dele. E o que é de César, dai a César. Ou seja, os bens dessa terra, as coisas dessa terra, são desta terra. Jesus não está dizendo em momento algum ali que eles não devam pagar os seus impostos ou que eles não devam cumprir as leis que estão, regendo a humanidade. Até mesmo porque essas leis estão subjugadas à autoridade de Deus. Então Jesus diz assim, olha, separai cada coisa no seu devido lugar. Coloque as coisas no seu devido lugar. A Deus você dá aquilo que compete a Deus. E o que compete a Deus? A sua vida, a fé, a devoção, o seu coração, tudo aquilo que pertence a Deus. A César você dá aquilo que pertence a César. Jesus não está aqui dizendo se o imposto era injusto, era justo. Jesus não entra nesse detalhe aqui nesse texto. Mas ele nos lembra e quer colocar no lugar aqueles homens, dizendo para eles, olha, o que basta vocês fazerem é serem obedientes a Deus. Obedeçam a Deus, dê a Deus primeiro o que é de Deus. As outras coisas, elas vão seguindo naturalmente. Mas primeiro dê a Deus o que é de Deus e dá a César o que é de César. Se tem imposto para ser pago, se tem leis para ser regidas numa sociedade, então cumpra essas leis. Porque eu também já disse isso aqui em uma das minhas reflexões, em um das minhas homilias aqui com vocês, nessas tardes. Se você voltar lá atrás, quem está comigo aqui desde o começo já vai lembrar disso. Eu falei já sobre disso, até citei o exemplo de Dom Vladimir, o bispo de Colatina. Uma vez ele disse isso conosco. Todo bom cidadão, todo bom cristão é um bom cidadão. Então, meu irmão e minha irmã, não tem como fugir. A não ser que apareça alguma autoridade neste mundo que queira se colocar acima de Deus. A partir do momento que essa autoridade se colocar no lugar de Deus, aí não dá certo. Porque Deus é supremo, Deus é Deus, e nós não igualamos Deus a ninguém que tem poder nessa terra, seja homem ou mulher. Ninguém pode se igualar a Deus, ninguém é maior do que Deus, e ninguém pode querer aquilo que é de Deus. Então, ou seja, quando alguém fala, por exemplo, algum decreto surgir e dizer assim, vocês estão proibidos de prestarem cultos a Deus. Os cristãos, eles eram obedientes às tradições, às suas leis, naquele tempo de Jesus. Lembre-se que Jesus vai mandar eles pescarem um peixe, tirar da barriga do peixe uma moeda para pagar o imposto. Por quê? Porque Jesus está ensinando aos seus discípulos a obediência. Primeiro obedecemos a Deus. E todo aquele que obedece a Deus, todo aquele que serve a Deus, também deve obedecer e seguir as normas de uma sociedade, de um mundo. Por quê? Porque não adianta eu falar que sirvo a Deus e não dar testemunho disso no mundo. Por exemplo, coisa simples. Pessoas que dizem que são tementes a Deus, que vivem na igreja, mas que não pagam conta de água, que não pagam conta de luz, que compram as coisas e fazem vários crediários, compram em loja e dá calote. E são pessoas que às vezes são de igreja, pessoas de comunidade, pessoas que fazem parte da comunidade, que recebem a Eucaristia.
Isso é um contra-testemunho. É um contra-testemunho por quê? Por que é um contra-testemunho? Porque você não está obedecendo a Deus e a sua palavra. Quem obedece a Deus e a sua palavra vai seguir a Deus dando testemunho de um verdadeiro cristão no mundo. E tem gente que faz o contrário. Ah, eu obedeço a Deus, eu vou à igreja, eu participo da igreja e tal. Mas na hora de pagar a luz, de pagar uma conta de água, diz o quê? Ah, porque é injusto, né? Ah, eles cobram muito caro, tá muito alto e tal. Usam argumentos totalmente contrários para não serem justos, serem honestos. Então, meus irmãos e minhas irmãs, aqui não é questão de que o imposto que eu pago é muito alto. Ah, eles estão cobrando uma coisa exorbitante e tal. Mas isso aí não é a questão do texto de hoje do Evangelho. Mas é a questão de sermos... É claro, se a gente percebe que tem alguma coisa errada, nós temos que correr atrás, nós temos que buscar os nossos direitos como cidadãos, mas na honestidade. Buscar a justiça na honestidade, buscar as coisas certas no caminho certo e não no errado. Ah não, então já que todo mundo está fazendo assim mesmo, então vamos fazer assim mesmo. Não, aí não é ser cristão. E nem ser um bom cidadão. Então, percebe que o texto de Jesus está assim, ensinando para os seus discípulos e para nós, que nós devemos ser bons cristãos, e bons cristãos são bons cidadãos. Infelizmente, tem muitas pessoas que não seguem isso. É isso mesmo, Maraldi. Sonegar a própria fé. Isso mesmo. E dizer ser cristãos. Então, sim, o texto é bem claro. Jesus não entra nessa questão se é injusto, se é justo, se está sendo honesto ou desonesto. Jesus está dizendo, olha, um bom cristão vai obedecer a Deus, que depois São Pedro, em uma das suas cartas, vai dizer assim, antes obedecer a Deus do que aos homens. Mas em que aspecto São Pedro está dizendo isso? Porque quando os cristãos, no começo, lá atrás, eles começam a ser perseguidos por professarem a sua fé em Jesus, aí é claro, meus irmãos e minhas irmãs, que eles vão obedecer primeiramente a Deus, depois as coisas dos homens dessa terra. Mas, a partir do momento que nós caminhamos de braços dados e fazemos a coisa na honestidade, na certeza, no caminhar correto, aí não tem o que se questionar. Agora, quando eu não dou testemunho daquilo que eu sou como cristão, então, como é que eu quero cobrar algum direito? Como é que eu quero cobrar alguma coisa? Não sei se vocês estão entendendo o que eu estou dizendo. Eu creio que sim. Né? Porque o texto vai muito nessa linha. Assim, pelo menos eu gosto de trabalhar nesse texto um pouquinho dessa linha. Que às vezes nós precisamos prestar atenção nisso. Um bom cristão tem que ser um bom cidadão. Se existem leis, normas a seguir, nós temos que seguir. Agora, a partir do momento que essas leis e que essas normas, elas contradizem aquilo que nós acreditamos como verdade de fé, como verdade em Cristo Jesus, na sua palavra, aí nós temos que nos manifestar e querer o contrário, querer o correto, querer o certo. É o que acontece quando a igreja bate o martelo dizendo assim, nós não podemos negligenciar a vida. Ou seja, travou? Sai e entra de novo, Bia. Toda vez que travar, você sai e entra de novo. Porque talvez quando trava assim, não sei se é o meu, mas é o seu. De repente talvez seja o seu. Entendem o que o padre está dizendo? Então é nesse sentido. Se nós prestarmos atenção, aquilo que contradiz a palavra, vai de encontro, que é bater de frente com aquilo que é a palavra, aquilo que é o cristianismo, aquilo que é a verdade que nós acreditamos, então nós temos que lutar pelos nossos direitos. Aí sim.
Aí sim. Travou, Patrícia? Você saiu e entrou? Você saiu e entrou, Patrícia? Sai e entra aí pra ver se melhorou. Tá bom? Então, meus irmãos e minhas irmãs, é basicamente isso, né? É prestar atenção nessas questões. Todo cristão, todo bom cristão, ele tem que ser um bom cidadão. E é claro que se tem alguma coisa injusta, se tem alguma coisa que a gente não concorda porque está indo de bater de frente com a palavra de Deus, com aquilo que nós professamos como verdade de fé, então aí a gente vai se manifestar. Mas é se manifestar de uma forma que nós possamos buscar os nossos direitos de forma pacífica. Tá bom? E não criar confusões e dizer assim, não, vamos abrir mão disso, não vamos pagar isso, não vamos fazer isso. Não, aí não é por aí. Não é por aí que entram as coisas, né? Então prestemos atenção no dia de hoje. E uma reflexão que nós podemos fazer assim a partir desse evangelho de hoje. Duas perguntas que nós podemos fazer. Primeiro, se nós estamos sendo verdadeiros cristãos, né? Como consequências, bons cidadãos. E se nós de fato estamos dando a Deus o que é de Deus. Ou se nós estamos colocando as coisas deste mundo em primeiro plano, em primeiro lugar na nossa vida. Ou se nós estamos colocando as coisas de Deus, a vontade de Deus em primeiro lugar em nossa vida. Então, essas duas perguntas que nós podemos fazer assim para nós, né? Se eu estou sendo um bom cidadão, um bom cristão, como consequência, um bom cidadão, ou se eu estou sendo, e também, né? Se eu estou dando a Deus o seu devido lugar, ou seja, na minha vida, se eu estou dando a Deus em primeiro lugar tudo, e em segundo lugar as outras coisas, né? São duas perguntas que nós podemos fazer no dia de hoje. Amém, meus irmãos e minhas irmãs? Espero que vocês tenham entendido um pouquinho. Eu sei que travou um pouquinho, mas eu acho que travou para vocês aí, né? Porque para mim aqui tá meio que normal, assim. Aqui, geralmente quando acontece quando trava, aparece alguma coisa para mim aqui. E não apareceu nada não. Tá bom? Espero que vocês tenham entendido. E vamos ser bons cristãos e bons cidadãos. Vamos dar a Deus o que é de Deus e a César o que é de César. Deus abençoe. Eu vou pedir a bênção de Deus. Tá? O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que desça sobre vós, vossas famílias, sobre todos aqueles que você traz no pensamento. De forma especial no dia de hoje, os nossos irmãos e irmãs que se encontram doentes em casa, nos hospitais. Aqueles que perderam seus entes queridos. Os nossos aniversariantes, né? Aniversário de casamento, aniversário de vida. Também sobre os objetos que você apresenta neste momento. Água, terço, vela. Todos os objetos que você está apresentando neste momento. Pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria. São Francisco de Assis. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Deus abençoe meus irmãos e minhas irmãs. Obrigado mais uma vez e nos vemos amanhã à tarde. Tchau!